o teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Nós te adoramos porque temos a tua vida em nós. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o nosso Pai amado, o nosso Deus grandioso. Nós nos reunimos nessa noite, Senhor, para cultuar a Ti, para render a Ti louvor, honra e glória, para Te adorar, para Te exaltar. Não existe outro Deus além de Ti, não existe outro Senhor além de Ti, Jesus. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Te damos graças pela Tua presença neste lugar. Te damos graças pela Tua presença em nossa vida. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o socorro bem presente no momento da angústia, no momento da provação. Estamos firmados em Ti. Nós nos rendemos ao Senhor. Rendemos o nosso coração a Ti nesta noite, Senhor. Rendemos o nosso coração a Ti. Nos prostramos diante do Senhor. Rendemos a nossa vida à Tua palavra. Abrimos o nosso coração para recebermos a palavra que traz vida, traz salvação, nos transforma, nos edifica, nos corrige, nos orienta. Graças Te damos pela Tua palavra. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, não há outro Deus além de Ti. Não há outro Deus como o Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua doce presença. Pelas Tuas instruções, Santo Espírito de Deus. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos fortalece, Pai. Tu és a nossa vida. Nós dependemos de Ti, nos rendemos ao Senhor, nos rendemos ao Teu amor. Nada vai nos parar. Nenhuma circunstância, nenhuma situação vai nos parar. Não há lugar melhor para estar senão na Tua presença. Não há vida melhor para viver senão a vida na Tua presença. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia. Não temerei, Tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. Não temerei, não temerei. Tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. Tua presença, a Tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me alegro porque vivo na Tua presença, na Tua presença. Não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao Teu poder, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Aleluia. Você pode ir sentando. Tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. Não temerei. Tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. Não temerei.
Josué capítulo 1, verso 9, o Senhor diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não te mandei eu? O que foi que o Senhor te mandou fazer? Qual foi a instrução que o Senhor te deu? O que foi que o Senhor prometeu a você? É uma palavra do Senhor para mim e para você, não te mandei eu. Sabe, queridos, os desafios, às vezes são muitos, às vezes são difíceis, alguns ainda mais pesados. Mas a palavra que o Senhor trouxe a Josué, naquele momento de dificuldade, que ele estava perdido, como quem dizia: Senhor, o que eu vou fazer? Como as coisas vão acontecer agora? O nosso líder foi, o desafio é grande, mas Deus já tinha dado uma palavra para Josué, para ir com o povo. E Deus estava dizendo: ei, você recebeu uma palavra, eu não te mandei? Eu não já dei uma palavra para você? Então seja forte e corajoso. Talvez você esteja precisando hoje de coragem. Talvez você esteja precisando hoje de forças para permanecer, para avançar, para fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Aleluia. Cante comigo. Não temerei. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. Não temerei, não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. Na tua presença, na tua presença, na tua presença, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 13, a parte B do verso 5 diz: porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aleluia. Sabe, queridos, que você não está sozinho. Deus não te mandou, Deus não te deu uma palavra, e Ele diz: ei, eu nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Aleluia, a gente precisa entender isso. A gente precisa ter essa convicção dentro de nós. A gente precisa verdadeiramente conhecer o Deus a quem nós servimos. Aleluia, por mais que os desafios sejam grandes, ei, confia no Senhor, confia em Deus. Eu não sei qual o desafio que está diante de você, na sua vida, na sua casa. Talvez você pense assim: ah, mas eu não tenho uma palavra de Deus. Deus nunca falou comigo, algo assim. Mas Ele está falando para você: eu não vou te deixar. Nunca, jamais vou te abandonar. Seja qual for a situação, querido, seja qual for a circunstância, Deus está com você. Sabe que às vezes a nossa dificuldade é que a gente vê o hoje. A gente vê o que está acontecendo hoje. A gente às vezes está cercado pela circunstância hoje. Mas a gente precisa ver as coisas pela ótica da palavra. E a visão de Deus é muito maior, muito mais ampla. Você já viu uma formiguinha passando?
na trilha dela. Ela está passando ali. Provavelmente a visão dela está meio interrompida por causa da folhinha que ela carrega, por causa da limitação. Mas você, quando você está acima vendo aquela formiga, você vê aqui, mas você já vê lá na frente. Você sabe o que tem lá na frente. Deus está olhando para mim, está olhando para você, Ele já está vendo lá na frente. Ele é um Deus bom. Aleluia. Deus é um Deus bom. Deixa eu abrir aqui Isaías. Isaías capítulo 45. Eu queria que vocês ficassem tocando aí o culto todo, mas eu vou liberar vocês hoje. Mas podem sentar, obrigado. Aleluia. Isaías capítulo 45. Diz assim, verso 2. Pode projetar para a gente? A Ara. Aleluia. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Sabe quando a gente está caminhando, como eu falei da formiguinha, Deus está olhando lá na frente. Deus já visitou o seu amanhã. Deus já visitou o meu amanhã. Ele está dizendo, ei, eu estou indo na frente. Você acha que eu fui surpreendido com o que está acontecendo? Você acha que eu fui pego de surpresa com o que está acontecendo na sua vida? Fui não. Mas Ele está dizendo também, ei, eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Então quando o Senhor, Ele vê lá na frente, assim como vem as circunstâncias, vem a situação, mas Ele já providenciou para mim e para você o escape. O que você está passando hoje? O que está à sua volta? Às vezes trazendo uma tristeza, às vezes trazendo uma apreensão. Saiba que Deus já visitou o seu amanhã. Deus já visitou o meu amanhã, já visitou o seu amanhã. E você precisa sair daqui convicto disso. De que Ele não te deixou, Ele não te abandonou, Ele não foi pego de surpresa. Mas Ele diz, ei, eu estou adiante de você. Eu vou adiante de ti, mas Ele diz mais, Ele diz, eu endireitarei os caminhos tortuosos. Deus está aplanando o caminho diante de mim, diante de você. O caminho está árduo, o caminho está difícil, o caminho está cheio de pedregulhos. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Aleluia. Deus tem o melhor para mim, queridos. Deus tem o melhor para você. Deus tem preparado para nós o melhor. A circunstância não vai te parar. Diga comigo, nada vai me parar. Fala, nada vai me deter. Aleluia. Eu sempre gosto de lembrar desse texto que Jesus disse, ei, no mundo tereis aflições. Mas Ele disse também, mas se anima. Ele já olhou para você e falou, se anima, crente. Se anima, crente, eu venci o mundo. E eu já vos dei a minha vitória. A palavra de Deus diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu uma porção dessa fé do tipo de Deus. E a palavra de Deus nos diz, ei, você quer fazer a sua fé crescer? Quer ver a sua fé aumentar? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você e eu estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E a nossa fé será aumentada, a nossa fé será crescida. E essa fé que vence o mundo vai se manifestar em vitória na nossa vida.
Oh, aleluia! Irmãos, Deus não foi pego de surpresa em nada. Deus não nos deixou faltar nada. Ele não deixou faltar o escape, Ele não deixou faltar a provisão, Ele não deixou de dar a estratégia. Ele disse: ei, você tem a fé. Você tem a fé do tipo de Deus, exerça sua autoridade, use essa fé, diga à montanha, ergue-te, lança-te no mar. E se você não duvidar, naquilo que você está dizendo, o que você está dizendo vai acontecer. Percebe, irmãos? Às vezes a gente se olha e se vê cercado por uma situação, cercado por uma circunstância, mas entenda que cercado maior ainda é o cerco da palavra de Deus te protegendo. É o cercar de Deus em sua volta, te protegendo, trazendo suprimento, trazendo provisão, trazendo aquilo que você precisa. Aleluia! Ele te deu a salvação, Ele me deu a salvação, Ele nos deu a fé, Ele nos disse o que fazer com essa fé. Como disse o apóstolo Paulo sobre todas essas coisas, sobre a falta, sobre a escassez, sobre a dificuldade, sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diga comigo, eu sou mais do que vencedor. Às vezes eu fico tentando entender, irmãos, o que é ser mais do que vencedor, porque o vencedor a gente sabe, é o que venceu. Mas Deus é tão grandioso, que Ele fala umas coisas que às vezes a gente não entende. Mas, querido, nem tudo que você ouve, às vezes você precisa entender, você precisa crer. Eu tenho certeza que o mais do que vencedor é aquele mais do que aquele que vence. Alguém pode me explicar? Não sei, mas é mais do que o cara que vence. É o mais do que vencedor. Deus é grandioso. Grandes coisas o Senhor tem para mim, grandes coisas o Senhor tem para você, queridos. Aleluia. Aleluia. Ei, para de olhar a circunstância. Para de olhar a situação que está à sua volta. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem para nós e por isso estamos alegres. Sabe que a alegria do Senhor, ela não depende daquilo que está do lado de fora. A alegria do Senhor não depende do que é exterior. Tanto é que ela brota de dentro de nós. Ah, mas eu estou cercado com um monte de muro, um monte de circunstâncias. Fica tranquilo, a alegria está dentro. Não está do lado de fora do muro, não está do lado de fora da situação, está dentro. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Em que você está se fortalecendo? Em que nós estamos nos firmando ou nos apoiando para vivermos a nossa vida? Tem que ser em Deus, tem que ser na palavra. Tem que ser na palavra de Deus. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder. Na tua presença. Aí precisamos entender, precisamos viver na presença do Senhor. Aleluia. Eni, qual foi a música que nós cantamos? A segunda música? Canta. Tem uma parte da música que me chamou a atenção, estou tentando lembrar. Cadê a letra? Não, não é essa parte não. Então eu estou confundindo a primeira música, eu não sei. Aleluia. Você foi salvo, fui salvo. Sabe o que é salvação, queridos? Salvação não é apenas o perdão dos nossos pecados e morar com Cristo, não. Isso já é maravilhoso, isso é poderoso, grandioso. Mas salvação, a salvação de Deus, a salvação de Cristo Jesus, ela alcança todas as áreas da nossa vida.
A salvação de Cristo Jesus, ela transforma, ela impacta todas as áreas da nossa vida. Qual a área da sua vida que está precisando de um impacto? Você precisa desfrutar dessa salvação. Porque não existe nada, nenhuma área que esteja encoberta para o Senhor. A sua família, Deus tem o melhor para a sua família, para o seu casamento. 28 anos de casamento. Aí eu lembro daquele versículo que Jesus disse: no casamento tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se anima, crente. Se você tiver a oportunidade de conversar com Marcos e Janaína, vocês vão ver, rapaz, uns perrengues. Passaram uns perrengues. Mas quando nós perseveramos, a vitória é certa. Se você perguntar para eles se eles tiveram vontade de desistir, eu sei que eles foram os únicos que quiseram desistir um dia. Mas eles quiseram. Só eles quiseram desistir, né? Mas perseveraram. Porque eles ouviram a palavra: ei, no casamento tereis aflições, mas se anima, vai dar certo. Mas eles precisaram se alinhar à palavra. Eles precisaram se ajustar à palavra de Deus. Irmãos, o que funciona na minha vida e na sua vida é andar de acordo com a palavra de Deus. Eu acho tão maravilhoso quando a gente faz uma análise assim, um pouco ampla da palavra de Deus, a gente vê todos os aspectos que a palavra de Deus alcança na nossa vida. Ela fala do fofoqueiro. Ei, guarda a tua língua. Ei, você se mete em confusão por causa da sua língua. Ela fala de casamento, relacionamento com o filho, com a esposa, com os pais, como andar, como honrar os pais. Fala sobre a comunhão entre os irmãos. Fala sobre a sua vida profissional, sobre você honrar a sua liderança, a sua chefia, os seus superiores no trabalho, seja ele quem for. A palavra de Deus, ela é completa. Qual a área que está pendente na sua vida que você está sentindo que precisa de um ajuste? A palavra de Deus está aí para isso. A salvação de Cristo Jesus, ela é completa para mim e para você. A salvação de Deus, ela permeia toda a nossa vida. Talvez você olhe e diga: hoje minha vida, essa área da minha vida precisa de um ajuste. Deus está pronto. Para de prestar atenção, focar no problema. Para de focar no problema. Olha para o Senhor. A Bíblia diz: não atentando para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, é temporal. E aquilo que não se vê é eterno. Está falando de quê? Não atente, não preste atenção no problema, na circunstância que está à sua volta, você está vendo. Mas atente para a salvação de Cristo Jesus, que você não vê com seus olhos, mas você crê. Ela está disponível. Porque essa provação, essa situação, essa circunstância na sua casa, na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, na sua família, no seu trabalho, é passageira. Mas aquilo que Deus tem para você é eterno, é poderoso, é grandioso. Não te deixarei, jamais te abandonarei. É noite de você se levantar com ousadia, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso para permanecer, para perseverar, para andar na palavra. Sabe quem são as pessoas que veem os desafios vencidos? Quem são as pessoas que veem a vitória, que desfrutam do melhor? Diga comigo: os que perseveram. Não atentando naquilo que se vê, mas no que não se vê. Que é eterno, é poderoso, é grandioso. Aleluia. O Senhor é bom. Agora eu vou começar a ministração. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso estamos alegres. Não, pastor, tô baqueado, tô por dentro, você nem sabe como é que eu tô. Não, por dentro você está bem. Por dentro você tem a palavra, por dentro você tem o Espírito, por dentro você é levantado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente se atenta para a palavra de Deus, queridos, a circunstância está lá fora, do mesmo jeito, mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê que a gente tem o escape, a gente tem a provisão, a gente tem o Senhor cuidando de nós, e é por dentro que a gente se alegra. E aquilo que está dentro, a alegria que está dentro, ela se manifesta do lado de fora. É assim que o justo vive, pela fé. E a fé, ela não atenta para a circunstância. A fé não para prestar atenção naquilo que se vive, que se acontece hoje. A fé atenta para aquilo que a palavra de Deus diz. Sobre todas as coisas, somos mais do que vencedores. A fé está observando isso. Ah, mas meu negócio está mal. Meus negócios estão balançando. Você precisa atentar para a palavra. Quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não, pastor, Deus está falando da vida eterna. Não. Tem alguém vivo aqui? Tem alguém vivendo aqui? Pronto, está falando disso. Está falando da sua vida. Não, mas está falando da minha vida com Jesus. Quando você sai para trabalhar, você está morto? Alguém sai para trabalhar morto aqui? Você sai para trabalhar vivo. Você cuida da sua família, vivo. Você enfrenta os desafios, vivo. É vida. É a sua vida é isso. A sua vida é servir ao Senhor, amar ao Senhor, cuidar da sua família, cuidar da sua casa, cuidar do seu trabalho. E Jesus veio para que você tivesse essa vida em abundância. Ele não disse que não vai passar por dificuldade, ele disse, tereis aflições. Por isso que ele já avisou logo. Para você não olhar assim, eu estou passando por esse problema, é porque está tudo errado, é porque Deus não me ama, é porque as coisas não funcionam para mim. Não, crente. Todo mundo passa por situações, por dificuldades, por desafios. Às vezes a gente passa porque erra. E aí tem uma consequência. Mas você talvez olhe, mas eu estava cuidando, eu sou tão certinho no meu casamento, cuido da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, sou um trabalhador, sou empenhado, procuro ser diligente nas minhas finanças, não gastar mais do que eu ganho, só estou organizado. Como essas coisas puderam acontecer na minha vida? Como isso que aconteceu? Será que Deus não me ama? Será que eu estou errando? Não, crente, é porque você vai passar por aflições. É cumprimento da palavra de Deus. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, se anima, crente, se levanta por dentro. Aleluia. Sabe, às vezes as pessoas falam, não gostam de a gente falar, já ouvi pessoas falar, esse negócio de pregar o evangelho, só o evangelho de que Deus quer te dar, Deus quer fazer, Deus quer acontecer. Se Deus não quisesse, Ele não teria colocado na palavra dEle. Eu vou começar, aí se eu começar a pregar, olha, deixa eu te falar, fique tranquilo, o importante é que você foi ser salvo. Amanhã, o diabo vai passar e vai levar a sua empresa. Mas se você morrer, o caminhão passar por você, te atropelar, e o importante é que você vai para o céu. Sua vida vai dar errada, mas o importante é a eternidade. Primeira coisa, você ia sair daqui correndo, negócio pesado. E segundo lugar, estaria totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia. Diga comigo, o evangelho é prosperidade. Fala, prosperidade não é apenas dinheiro. Porque tem gente que tem muito dinheiro, meu filho, mas não tem paz, não tem alegria, não tem saúde. Prosperidade de Deus alcança todas as áreas da sua vida. Então a gente prega o evangelho da prosperidade, sim. Aleluia. Diga, eu sou próspero na minha casa, no meu trabalho,
nos meus negócios, na minha vida toda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, agora na nossa vida de comunhão com o Senhor, nessa vida que nós temos com Cristo Jesus, existe uma aliança na qual nós estamos inseridos. Jesus, ele veio para ser o cordeiro, o sacrifício definitivo e restaurar a aliança definitivamente do homem com Deus. E você está aliançado hoje com Deus. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós reconhecemos que Jesus veio, morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos. Nós fazemos parte da nova aliança, somos chamados Igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 2. Diga comigo, aliança. Agora você pode falar, aliança e obediência. Lugar de proteção. Aleluia. Josué no capítulo 2, verso 17, ele está falando aqui a respeito do povo de Israel e dos espias, que eles foram protegidos, eles foram cuidados por Raabe, eles foram ajudados por ela, quando eles foram espiar a terra. E aí no verso 17 diz, disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, o juramento de que eles não destruiriam a família dela, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata. Ou seja, se quando nós chegarmos aqui, não tiver na sua janela esse cordão vermelho, por onde você nos fez descer, nós estaremos desobrigados desse nosso juramento. Não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde fizeste descer. E se não recolheres em casa, contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aleluia, o Senhor é bom. Verso 1, capítulo 2, verso 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretariamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse, é verdade que os 2 homens vieram a ti, vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei por onde foram. E depois, após eles, depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Verso 11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e embaixo da terra. E verso 12 diz, agora jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela useis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte.
Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Então nesse texto aqui fala, os espias foram lá, 2 homens, e Raabe sabia, ela disse: olha, eu sei que Deus entregou essa terra a vocês, mas eu peço, jura-me, que vocês vão me poupar os meus pais, os meus irmãos. E aí, quando o verso 17, ele diz: desobrigados seremos do teu juramento, do juramento que nos fizesse jurar. Nós estaremos desobrigados, se você, quando nós viermos aqui, você não tiver esse fio na janela, esse fio de escarlate, essa corda pela qual nós descemos. Este será o sinal da nossa aliança. Tá certo, Raabe? Esse é o sinal da nossa aliança. Se você tiver com esse fio aqui na janela, nós identificarmos, nós iremos proteger você. Pela nossa vida, nós juramos que vamos te proteger. Mas ele disse ainda: olha, mas vocês precisam permanecer aqui, para que possam ser protegidos. Precisam cumprir essa aliança que fazemos hoje, e precisam estar todos neste lugar, todos nessa casa. O que isso traz para mim, o que traz para você, queridos? Que o lugar da aliança e o lugar da obediência é o lugar de proteção. Porque a gente fala, assim como eu iniciei: Deus está comigo, Deus está contigo, Deus quer me guardar, Deus quer te guardar. Mas existem coisas, ou lugares, ou posicionamentos que nós precisamos tomar diante de Deus, para que a gente possa usufruir dessa proteção do Senhor. Nós vamos desfrutar dessa proteção quando estivermos no lugar, debaixo de uma aliança com o Senhor, e em um lugar de obediência. Porque a vida com Deus, queridos, é maravilhosa. Ele tem grandes coisas para mim e para você. Mas nós precisamos andar nas condições dEle. Nós precisamos andar nos seus princípios, para que a gente possa desfrutar dessa provisão, desfrutar dessa proteção. E aí eu chamo a minha e a sua atenção. Será que estamos assim? Deus disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E nós? Será que nós temos permanecido na palavra de Deus? Será que nós temos permanecido naquilo que o Senhor nos trouxe? Naquilo que Ele tem nos falado, nos ensinado? E eu digo, nós precisamos permanecer. Ele quer me guardar, Ele quer te guardar, mas você e eu precisamos estar nesse lugar de proteção, nesse lugar da aliança. Nós precisamos estar no lugar da obediência, para que a gente possa desfrutar dessa proteção do Senhor. Sabe, queridos, que Deus tem promessas para a minha vida e para a sua vida. Talvez você tenha uma promessa específica, algo específico que Deus falou com você, falou ao seu coração. Mas a gente precisa entender que não é o fato de Deus ter falado que tudo vai acontecer. Porque muitas vezes Deus nos fala, Ele nos sinaliza, mostra coisas que Ele quer realizar em nós e através de nós, mas nós precisamos estar no lugar de comunhão e obediência à sua palavra. Talvez Deus tenha falado: olha, eu tenho grandes coisas para realizar na sua vida. Vou transformar a sua casa, as suas finanças. Vou te enriquecer, trazer prosperidade e abundância sobre as suas finanças. E aí a pessoa quer viver de qualquer jeito, extrapolando os cartões, extrapolando a sua renda, extrapolando tudo aquilo. Porque não, esquenta não, Deus tem uma palavra para mim e Ele vai suprir, Ele vai dar um jeito. Não, não é assim. Temos que ter prudência,
Temos que fazer aquilo que cabe a nós. Eu tenho um chamado na sua vida, vou te levantar como um grande homem de Deus para pregar a palavra, para pregar o evangelho. Mas você não tem comunhão com a palavra, você não se envolve com a palavra, você não tem tempo de oração, não tem tempo de comunhão, como Deus vai te usar? Ele nos sinaliza coisas que Ele quer realizar em nossa vida, mas nós precisamos nos posicionar alinhados à sua palavra. Alinhados à sua palavra. E queridos, quantas e quantas pessoas, ou vou dizer assim, quantas promessas morreram sem serem cumpridas? Quantas pessoas tinham uma palavra da parte de Deus, mas aquilo não se cumpriu porque a pessoa não andou na presença do Senhor? Quantos projetos deixaram de acontecer? Projetos de Deus para a vida de pessoas, de homens, de mulheres. Mas não foi porque Deus não quis, não foi porque Ele não honrou com a sua palavra, mas porque muitos abandonaram a sua fé, muitos abandonaram o lugar de comunhão com o Senhor. Aleluia, Deus quer cumprir todas as suas promessas, mas Ele é um Deus de princípios, não é viver de qualquer jeito, não é andar de qualquer jeito, e achar que Deus vai te abençoar. Não, independente do que eu faça, Deus vai fazer isso cumprir a sua palavra. Não vai. A Bíblia diz, eu mesmo velo para cumprir a minha palavra. Ele faz cumprir em mim e cumprir na sua vida a palavra dEle, quando nós estamos na palavra dEle. É por isso que é importante conhecermos a palavra de Deus. É por isso que é importante nos envolvermos com a palavra de Deus. Há um casamento. Devemos ter um casamento grande de 20 anos, 30, 40, 50, até Jesus voltar. Ele tem isso para mim, tem isso para você. Mas existem alguns princípios que nós precisamos cumprir dentro do casamento, para que o nosso casamento vá bem. O companheirismo, a fidelidade, o amor. Não, família é projeto de Deus. Se é projeto de Deus, vai acontecer. Vai, mas para o projeto de Deus acontecer, Ele estabeleceu o princípio de amor, de honra, de fidelidade. Não é porque o casamento é projeto de Deus, que Ele vai superar todas as dificuldades a qualquer custo, de qualquer jeito, não. Mas quando nós andamos em amor, em fidelidade, e fidelidade não é apenas sexual, traição, não. Quando nós nos firmamos nesses princípios, o nosso casamento tem o respaldo de Deus, tem o respaldo da palavra. E Ele nos ajuda, Ele nos fortalece a vencer o dia mau, o dia da dificuldade. Isso é princípio a ser cumprido. O relacionamento com Deus também exige de mim e de você fidelidade, submissão a Deus e a sua palavra, obediência a Deus e a sua palavra. Aleluia. Ajustes que talvez a gente precise fazer. Falamos semana passada sobre isso, sobre endireitar o altar, ajustar o altar, organizar aquilo que precisa ser organizado, tirar aquilo que às vezes está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Talvez não seja ilícito, é algo lícito, mas de alguma forma está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Tira, limpa, se organiza. Porque Deus tem o melhor para mim e para você, mas Ele trabalha dentro da sua palavra, Ele segue os seus princípios que Ele mesmo estabeleceu. Gênesis capítulo 4, verso 7. Aleluia. Diga comigo, eu sou livre para escolher. Gênesis capítulo 4, verso 7. Deus fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Olha o que Deus está falando. Como é que eu vou
ter uma vida boa? Como é que eu vou me dar bem na vida? Como é que eu vou viver bem nessa terra? E aí Deus falando aqui, Ele diz, se procederes bem, é certo que eu vou te aceitar. Se você proceder bem, é certo que serás aceito. Exige de nós um bom proceder, um correto proceder. A vida com Deus não é uma vida de qualquer jeito. Se procederes bem, é certo que serás aceito. Mas ele já avisa logo, todavia se procederes mal, o pecado já está aí na porta. E o seu desejo será contra ti. Mas sabe, queridos, que Deus fala, mas cumpre a ti dominá-lo. É responsabilidade sua dominar o desejo mal, o pensamento mal. É responsabilidade minha e sua. Cumpre a ti dominá-lo. A Bíblia diz que o pecado não tem domínio mais sobre nós. Nós fomos livres, limpos por meio de Cristo Jesus. Mas o pecado, aquilo que é errado, aquilo que é contrário à palavra, ela nos cerca. Toda vez dá uma passadinha ali, tentando achar lugar na nossa vida. Mas cumpre a mim, cumpre a você dominar o nosso desejo, dominar os nossos pensamentos. Cumpre a mim, cumpre a ti dominar. Aleluia. A Bíblia diz que não existe tentação que venha sobre nós, que seja maior do que aquilo que nós podemos suportar. Então nós podemos suportar as tentações, sim, porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas sabe que muitas vezes o que vem, como temos agido, está aqui, ó. Começou aqui. E o apóstolo Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso... O que nós estamos pensando? Precisamos pensar o que é verdadeiro, puro, justo. Os pensamentos ruins vêm, mas cumpre a mim, cumpre a ti dominá-lo. Ninguém faz nada errado sem pensar antes. Mas se a gente der lugar a determinados pensamentos, a nossa ação vai ser errada. Mas se a gente procurar manter dentro de nós, na nossa mente, o pensamento daquilo que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, se algum louvor existe, se nós mantivermos esses pensamentos, nós seremos bem-sucedidos. E até os nossos desejos, eles serão dominados por nós. O nosso proceder vai estar alinhado àquilo que nós temos pensado. Quando nós pensamos, amo minha esposa, amo minha casa, amo minha família, preciso fazer o melhor por eles, preciso cuidar deles, preciso orientá-los, as nossas ações serão correspondentes a isso. Ainda que venham pensamentos contrários a isso, nós vamos ter, o meu pensamento principal é a respeito daquilo que é bom, que é agradável, que é respeitado, que é puro. Pensamentos impuros eu vou lançar fora, eu vou rejeitar da minha mente. Existe um papel que cabe a mim e cabe a você, queridos, para estarmos naquilo que Deus tem, no lugar da obediência, para estarmos no lugar de proteção. Deuteronômio, capítulo 30, abre lá, por favor. Capítulo 30 de Deuteronômio. Muitas coisas, queridos, muitos resultados na nossa vida vêm por causa das nossas escolhas, das nossas decisões. Deus está fazendo, Deus está me provando.
Tem muita coisa que não tem nada a ver com provação de Deus. Tem muita coisa que não tem nada a ver com as circunstâncias que Deus falou para mim e para você que nós passaríamos, que Jesus falou. Tem a ver com as nossas atitudes erradas, com as nossas escolhas mal feitas. E aí, observa só como é que a palavra de Deus é completa na nossa vida. Ah, mas eu preciso tomar uma decisão, eu preciso escolher. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Até para você tomar uma decisão, você tem um suporte. Até para você decidir sobre algo, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, a Bíblia diz que o Espírito Santo quer te ajudar. Ele quer te guiar nisso. Agora veja se a palavra de Deus não permeia toda a nossa vida. Se não temos suporte para todas as coisas. Mas Deuteronômio capítulo 30, verso 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus fala, olha, existe vida e existe morte. Existe um lugar de bênção e existe um lugar de maldição. Isso é algo que existe. Vida, morte, bênção e maldição. Mas ele diz, ei, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus. Ele diz, ei, escolhe, pois. Ele não disse, eu vou escolher por você. Para que você e eu não venhamos dizer assim, eu só estou aqui porque Deus me obrigou. Não. Ele é tão bom que ele disse, olha, existe um caminho bom, existe um caminho errado, um caminho de bênção e um caminho que leva à maldição. Mas, e aí, o que eu escolho? E Deus já falou, escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida. Para quê? Para que vivas você e a sua descendência, os seus filhos, os seus netos. Sabe, queridos, que nós temos uma responsabilidade muito grande a respeito do futuro dos nossos filhos. Amém. Nós precisamos tomar decisões certas, porque vai impactar o futuro dos nossos filhos, dos nossos descendentes. Amém. Aleluia. Eu creio, queridos, que os meus filhos são servos de Deus, são filhos de Deus, vão amar ao Senhor, vão servir ao Senhor a cada dia. Porque eu tenho ensinado eles na palavra, eu tenho declarado a palavra sobre eles, e ainda no dia mau, no dia da dificuldade, no dia que eles precisarem decidir, eles terão a palavra dentro deles para tomar a decisão correta. Porque muitas pessoas erram porque não tem um parâmetro para decidir, mas os nossos filhos têm, os nossos filhos terão o parâmetro correto para decidir. Nós vamos impactar a nossa geração, vamos impactar a nossa descendência com uma vida de escolha de bênçãos. Para que vivas tu e tua descendência amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Será que nós estamos dando ouvido à voz do Senhor? Será que nós estamos nos apegando ao Senhor e à sua palavra? Porque Deus está dizendo, olha, existe um lugar aqui que é problemático. E existe um lugar aqui que é de abundância, de paz, de cuidado, de suprimento. E Ele fala, escolhe esse lugar. Você que vai escolher. Deus não vai fazer escolhas por mim e por você, queridos. Ele tem planos para mim, tem planos para você. Mas escolher sou eu e você que vai escolher. Quem vai escolher? E aí Ele disse, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Minha vida está mal, uma dificuldade, nada dá certo, nada... Ei, como é que você está escolhendo então? Disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Essa terra fala de uma terra que mana leite e mel. Fala de um lugar de abundância. Quando a Bíblia fala dessa terra, ele está falando de um lugar de abundância. Então, se você quer viver num lugar de abundância, se você quer habitar na terra que o Senhor te deu, entregou sob juramento aos seus pais, você precisa estar no lugar, escolher, certo? Você precisa escolher a bênção.
Você precisa escolher a bênção. Cada dia nós fazemos uma escolha, queridos. Cada situação nós fazemos uma escolha. Como nós vamos decidir. Mas é maravilhoso quando a gente olha para a palavra de Deus. E nós vemos Deus mostrando, olha, existe um lugar de problema, mas escolhe esse lugar de solução, de paz, de alegria, de abundância, de suprimento. Anda na minha presença, ser fiel e perfeito. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Encara de frente as situações, encara de frente as circunstâncias, levanta a sua cabeça e confia em mim. Deus nos chama para um lugar de confiança. Homens, homens, chefes de família, levanta a sua cabeça, olha para o Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração, conduz a sua família na presença do Senhor. Os desafios são grandes, mas você pode em Deus. Diga comigo, eu não vou desistir. Desistir não é opção para mim e para você. Nós precisamos andar em uma vida de fé. E sabe, homens, que eu estou chamando a sua atenção hoje, você por si só não vai conseguir levar a sua família onde você quer. Você depende de Deus. Mas Ele já te deu uma fé para você se fortalecer. Ele já te deu uma fé para você permanecer. Ele já te deu a convicção por meio da fé de que tudo vai ficar bem. Aleluia. Quem é o homem que nunca passou uma situação e disse, e agora? Aí olhou o pastor José Carlos e falou, e agora, José? E agora? O que eu faço? Como eu decido? O que vai ser da minha casa, da minha família? Lembre-se, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você tem um Deus que te guia, você tem um Deus que te orienta. Para ouvi-lo, para considerar o Senhor. Você acha que eu esqueci das mulheres? Não. Tem hora que a mulher, meu amigo, se ela não sustentar, se ela não permanecer firme, o caba bambeia. Mulheres, vocês são fortes. Vocês são ajudadoras idôneas. Eu fico impressionado, irmãos. Como tem hora que eu olho assim e falo, como é que minha esposa viu isso e eu não vi antes? Como é que ela percebeu isso e eu não percebi? Tem assuntos que a gente vai tratar, conversar, ela chega com uma estratégia, uma direção que eu falo assim, meu Deus, eu sou fraco. Você fala, cara, como é que eu não percebi isso? Como é que eu não vi isso? Mas sabe o que é isso? É o cumprimento da palavra, mulher fiel e idônea. Considera a sua esposa, homem. Considera a sua esposa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos destrói. Pensa que poder que essa mulher tem. Ao mesmo tempo, mulheres, é uma responsabilidade grande. Vocês têm o poder, mas têm a responsabilidade também. Tem hora que a mulher precisa pegar o cabra aqui. Bora, rapaz, sustenta, vamos embora. Vai dar certo, vai dar certo. Mas porque vocês precisam estar firmados no Senhor. Precisam estar firmados na palavra do Senhor. Eu vou finalizar com Josué capítulo 3. No verso 5, Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que é você se santificar? É você se separar para o Senhor. É você se separar daquilo que é errado, daquilo que vai contra a palavra de Deus. Você quer ver maravilhas no meio da sua casa? Você quer ver maravilhas na sua família? Você quer ver maravilhas no seu negócio? Se santifica ao Senhor. Se separa para Ele, se separa para uma vida com Ele, uma vida de comunhão com Ele. Aleluia. Sabe, queridos, eu percebo que Deus tem trazido palavras nas últimas semanas a nós como igreja,
para que nós possamos fazer os ajustes necessários. Para quê? Porque Ele quer fazer maravilhas no nosso meio. E diga assim comigo, e começa pela minha casa. Porque se eu ajustar a minha vida, alinhar a minha vida à palavra de Deus, não vai trazer resultado sobre a vida do pastor José Carlos. Ele precisa ajustar a vida dele, a casa dele. Então Deus é tão maravilhoso que se você cumpre a palavra, você ajusta a sua casa, você ajusta a sua vida, vai acontecer na sua casa, na sua vida, independente dos outros. E Deus quer manifestar coisas grandiosas em nosso meio, como igreja, quer, mas vai começar pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios. Mas cumpre a mim, cumpre a ti, dominar o nosso desejo, dominar os nossos pensamentos e decidir por uma vida com Deus. Aleluia. Deus está nos chamando para um tempo de comunhão com Ele, para um tempo de ajuste diante dEle, para um tempo de decisão. Sabe, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo Jesus na terra. Grandes coisas o Senhor vai manifestar nessa terra, através da minha vida e da sua vida, e nós precisamos estar disponíveis. Você pode ficar de pé, aleluia. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Faça uma oração ao Senhor nesta hora, se renda a Ele. Se renda a Ele, peça ao Espírito Santo instruções, direções. Que você e eu possamos perceber, da parte do Espírito, os ajustes que são necessários. Que a gente possa perceber a necessidade de ajustar coisas na nossa vida, na nossa casa. E está diante de mim e de você, a bênção ou a maldição. Mas é tempo de escolher a bênção, é tempo de escolher a obediência, é tempo de escolher estar no lugar de obediência. Porque o Senhor já fez uma aliança com você por meio de Jesus. Levante a sua voz em oração, se renda ao Senhor. Pai querido, nós te damos graças. Bendizemos ao Senhor pela tua palavra, Pai. Ela é poderosa, ela é grandiosa para salvar a nossa alma. Nós te damos graças por Cristo Jesus, que morreu naquela cruz por nós, nos reconectando, nos aliançando novamente com o Senhor, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos chama para perto, o Senhor nos orienta, o Senhor nos instrui. Pedimos ao Teu Espírito Santo nessa noite, dá-nos força e coragem para fazer aquilo que é necessário, para ajustarmos aquilo que é necessário, para tomarmos as decisões corretas. Nós te damos graças porque a Tua palavra já nos mostra que o Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor nunca nos deixa, Pai. Nós estamos seguros em Ti. Nós estamos seguros no Senhor, seguros no Teu amor. E nós queremos viver essa vida de comunhão, de intimidade com o Senhor. Oh, aleluia, nós decidimos essa noite, Pai, mais uma vez, permanecer no Senhor, permanecer na Tua palavra, ajustar o que precisa ser ajustado e desfrutar dessa aliança, vivermos no lugar de obediência, que é o lugar da prosperidade, que é o lugar de proteção. Nós nos consagramos a Ti, Pai, pedimos a direção do Teu Espírito. A cada decisão, a cada passo a ser dado, pedimos a direção do Teu Espírito. Para que se cumpra em nós a Tua vontade, para que se cumpra em nós os Teus planos, os Teus propósitos. Sabemos que o Senhor tem grandes coisas para nós. Sabemos que o Senhor tem grandes coisas para essa igreja. É tempo de crescimento, é tempo de avanço, é tempo de amadurecimento nessa igreja, na nossa vida, na nossa casa. Nós cremos, ó Pai, em coisas grandiosas se manifestando aqui.
Coisas grandiosas, coisas poderosas, vindas da parte do Senhor, maravilhas, se manifestando neste lugar, se manifestando na nossa casa, na nossa família. Por isso nós nos rendemos a Ti, confiando no Senhor, confiando no Senhor de todo o nosso coração. Somos os Teus filhos, ó Deus, somos os Teus servos, Jesus. Tu és o nosso Senhor, o nosso Redentor. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos e bendizemos a Ti o Teu santo nome. Eu Te dou graças, Pai, por crescimento neste lugar, crescimento na vida dos nossos irmãos, instruções do Senhor chegando para um novo tempo de rendição, de comunhão. Aleluia, eu Te agradeço, porque tens cuidado de nós, tens cuidado da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Te dou graças, Pai. Muito obrigado, Senhor. Tem alguém aqui que está em nosso meio, que quer entregar